Deus abençoe sua vida com muita paz, muita alegria, muito de Deus para você. E aí, tudo bem? Pastor William Guedes falando contigo. Estamos aqui meditando, estudando sobre vida emocional saudável. A nossa vida emocional. A nossa vida emocional, ela habita dentro da nossa alma, faz parte da alma. A alma é desejo, vontade, emoções, sentimento, pensamentos. Isso é composta a nossa alma. A nossa alma é onde Deus colocou para nós termos contato aí com as coisas visíveis, terreno, como nós estudamos aí, vimos no estudo passado. Se você ainda não assistiu, dê uma olhada aí. Nós temos 3 vídeos sobre vida emocional saudável. Esse é o 4º vídeo. E eu convido você a sempre estar seguindo. Outra coisa, dá um joinha, faça um comentário aí, certo? Do que você está achando, se você está gostando, faça pergunta, pedido de oração, tá bom? Se inscreva, compartilhe, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. A nossa vida emocional, ela não é do mesmo jeito todo dia. Cada dia nós estamos de um jeito diferente. Todos os dias ela muda, ela é flexível. A nossa vida emocional, ela é movida, certo? Se você deixar, ela é movida pelas circunstâncias, tá? Nossa vida emocional, ela é movida pelas circunstâncias. E tem momentos que ela é mais além das circunstâncias. Tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo beleza, não tem nada acontecendo e você amanhece ruim, mal. Ou de uma hora para outra você fica ruim, mal. O que é isso? Sua vida emocional. E é sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos investir na nossa vida emocional. Nós precisamos cuidar dela, nós precisamos zelar dela. Nós vimos aí na aula passada e na penúltima aula também sobre algumas formas, algumas práticas que eu preciso fazer para eu investir na minha vida emocional. Só que hoje eu vou focar em 2 textos bíblicos onde vai nos ensinar como lidar com a nossa vida, uma parte, né, da nossa vida emocional em se tratando de ansiedade. Nós vimos aí que nós vamos estudar sobre estresse, já estudamos sobre estresse, né? Já estudamos um pouquinho, começamos a falar sobre ansiedade e hoje vamos continuar falando sobre ansiedade, que é um dos grandes males, é um grande problema, é um grave problema que hoje a sociedade tem passado. Nós vimos aí o que é ansiedade. Ansiedade é uma preocupação com aquilo que ainda vai acontecer. Eu estou preocupado, ou seja, estou ocupando algo na hora errada, no momento errado, preenchendo o espaço daquilo que não é para ser preenchido. Por que a consequência da ansiedade ela traz transtorno para nós? Porque ela está preenchendo algo dentro de nós que era para nós preenchermos com outra coisa. Por exemplo, só um exemplo. Você tem que pagar uma conta daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses você tem que pagar uma conta, um valor X, R$ 5.000. Daqui a 6 meses você tem que pagar R$ 5.000. Só que aí você está preocupado com os 5.000 daqui a 6 meses. Nós não preocupamos. O que nós deveríamos fazer? Pensar quanto que eu preciso juntar por semana para daqui a 6 meses eu poder pagar esses 5.000, né? O quanto que eu posso, né, estar aí fazendo. Então, em vez de eu pensar assim, não, o que eu penso? Eu já estou preocupado com o valor total dos 5.000, eu preciso arrumar 5.000, eu preciso levantar esses 5.000, e aí é onde está o quê? Eu estou preenchendo um espaço que é para eu preocupar com o presente, tá? Nós vimos aí que estresse é o excesso do presente, ansiedade é o excesso do futuro e a depressão é o excesso do passado. Ou seja, a depressão preocupar demais com o passado, ficar preso no passado, ansiedade preocupar com o futuro, além do normal, e estresse preocupar além do normal com o presente. Então, em vez de eu resolver aquele problema agora, eu estou querendo resolver algo que ainda não chegou. Isso é ansiedade. A ansiedade, ela se torna o nosso inimigo. É interessante, né? Ela se torna o nosso inimigo. E Jesus falou sobre como lidar com a ansiedade. Ele nos ensina como lidar com a ansiedade. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. Ali está composta todo o reino de Deus. Você quer saber como você deve viver como cristão? Mateus capítulo 5, 6
e 7 nos descreve as atitudes, as práticas nossas do nosso dia a dia como cristão. E no capítulo 6, versículo 25, aí até o versículo de número 34, Jesus nos dá a orientação como lidar com a ansiedade. Diz aí: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Primeiramente, é uma ordem, não anda ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então Jesus está falando para nós não preocuparmos com três áreas da nossa vida: o que comer, o beber, o vestir. Essa preocupação excessiva, é isso que eu estou falando, né? Nós precisamos preocupar sim, nós precisamos trabalhar sim, mas é uma preocupação excessiva. Não andeis preocupado. Presta atenção: comer, beber e vestir significa o quê? Não preocupa com as coisas básicas da sua vida, não fica ansioso com as necessidades básicas da sua vida. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, a minha vida ela é mais importante do que aquilo que eu preciso para poder cuidar dela, para que ela possa ser mantida, para que ela possa ser zelada, tá? Então, o que ele está falando aqui? Se eu estou aqui, tudo que eu necessito, Deus vai providenciar. Deus dá. Eu estava falando, sempre falo isso aqui, tem uma pregação que eu falo sobre isso. Primeiro, Deus criou tudo em quantos dias? 6 dias. Só que ele ficou 5 dias fazendo tudo que é necessário para a nossa vida. Depois é que ele nos fez. Primeiro, ele fez tudo que nós precisamos. Então, para que eu vou preocupar, certo? Com o dia de amanhã, se o dia de amanhã não me pertence. O texto aqui vai falar sobre isso. O dia de amanhã ele não me pertence. Eu tenho que viver o dia de hoje. Eu não sei se eu vou amanhecer vivo amanhã, tá? Essa preocupação, tá bom? É isso que nós estamos falando aqui. E ele vai continuar falando aqui: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam. Contudo, o vosso Pai Celeste o sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Então, olha só, as aves do céu, ela não preocupa, a gente não vê as aves do céu dessa forma. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, para que você nunca esqueça, é uma medida do seu cotovelo até a ponta do seu dedo. Um côvado, ou seja, 50 centímetros. Qual de você pode acrescentar 50 centímetros da sua vida? Ninguém. E ele vai continuar falando, né? Por que andais ansioso quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um tal dele. Então, ele fala aqui sobre o corpo, aquilo que é necessário para o meu corpo, né? E ele fala das aves do céu, e ele fala também das plantações, das flores, né? Elas são belas por si próprias, Deus cuida de todas elas. E aí o versículo 33 vai falar: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção: aquilo que é necessário, que é preciso ser acrescentado na sua vida, Deus dá. Deus não dá tudo. Tem pessoas que falam assim: busca em primeiro lugar o reino de Deus e tudo, Deus. Tudo não. Estas coisas, que essas? O que haver de comer, beber e vestir. Aquilo que é necessário para a minha vida, se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentar na minha vida. Só que é necessário eu saber o que é o reino de Deus e é necessário saber o que é a justiça de Deus, porque está falando que eu tenho que procurar isso aí em primeiro lugar. Um grande problema é que a maioria dos cristãos não sabe o que é o reino de Deus e não sabe o que é a justiça de Deus. Eu recomendo você a estudar, pesquisar. No futuro bem próximo eu vou trazer um estudo sobre isso. Se eu não me engano, acho que eu já até tenho aí na minha plataforma, na playlist do YouTube, não tenho certeza, mas eu acho que já tem. O reino de Deus e a justiça de Deus. Procure saber o que é isso, para que você procure em primeiro lugar isso na sua vida, tá? Vamos então, ele continua falando aqui que se eu fizer isso, né, ele vai acrescentar. E aí ele finaliza dizendo, no versículo de número 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o dia de hoje, né, o seu próprio mal. Viva o dia de hoje, não preocupe com o dia de amanhã não, tá bom?
Agora, o segundo texto é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Tá? O versículo 7 é o versículo chave, mas nós vamos ler 5, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Presta atenção, mas agora orientações, dicas, como eu combater, como que eu vou lidar com a ansiedade. Primeiramente, o apóstolo Pedro escreveu essa carta quando a igreja estava passando por uma perseguição muito grande. E a luta, problemas, o povo estava vivendo grandes problemas, com certeza, muita gente ansioso. E aí ele vai falar aqui, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, seja dependente de Deus. Reconheça Deus como aquele que pode te ajudar, o único que pode solucionar todos os seus problemas, sanar os seus problemas de acordo com as suas atitudes. Olha, presta atenção como é que funciona, como é que Deus age. Deus age de acordo com o que eu ajo aqui na terra, a forma como eu vou agir na terra. Deus age por meio da fé, mas Deus vai observar também a sua atitude. Tá? Lembra lá de 2 Crônicas 7, 14 e 15? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus vai esperar primeiramente o povo se posicionar. Eu vou recitar o versículo 15 de 2 Crônicas 7, 15, resumidamente. Lá fala assim que Deus vai abençoar a terra. Tudo que as pessoas plantarem, elas vão colher. Mas o que é necessário para eu fazer? O que eu tenho que fazer antes de eu plantar para que eu possa colher? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, converter os maus caminhos. Então, 4 práticas, 4 atitudes que eu devo fazer: humilhar, orar, buscar e converter os maus caminhos. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra e tudo que vocês plantar, vocês vão colher. Só que aqui, em 1 Pedro 5, está falando da mesma forma. Se eu humilhar perante a mão dele, se eu depender dele, o que é para ele fazer, ele vai fazer. Aquilo que é a ação de Deus é o impossível. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Vê aqui a minha mente, Deuteronômio 29, 29, diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem ao homem. Aquilo que foi revelado para mim fazer, eu vou fazer. Aquilo que não... Por exemplo, existem problemas impossíveis de ser resolvidos. O impossível eu estou vendo? Não. Então é uma coisa oculta. E essa coisa oculta pertence a Deus fazer. Tá bom? É lógico que o texto ali de Deuteronômio 29, 29 está falando de outro assunto, tá? Mas eu estou pegando aqui o gancho só para fazer a aplicação para esse estudo nosso aqui. Então, como resolver a ansiedade? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lança sobre Deus a sua ansiedade, porque ele é que cuida de você. Aí o versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor como leão, rugindo para devorar, para tragar você. Presta atenção, enquanto eu estou preocupado, estou ansioso, o diabo está querendo me destruir. E ele aproveita esse momento meu, certo? Sensível, esse momento onde a minha fé está no futuro. Eu quero resolver algo que, irmãos amados, é impossível resolver o futuro dessa forma que nós estamos querendo resolver. Deixa que Deus cuide do nosso futuro. Vamos preocupar com o presente, vamos preocupar com o hoje. O hoje eu estou vendo. Agora, no dia que eu estou aqui, é uma segunda-feira pela manhã, eu estou vendo que essa manhã existe esse dia 24, isso, dia 24, né, de abril, o dia de hoje. Então, essa data eu estou aqui com ela, então isso aqui existe. Agora, dia 30 de abril, não sei se vai chegar para mim. Então, nós precisamos pensar dessa forma, tá? Então, vamos lá. E ele diz aí, para nós sermos sóbrios e vigilantes. Por quê? Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimento igual ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, problema igual ao seu, tem muita gente passando pelo mundo. Você não é o único. Você não foi, o único, oh meu Deus, por que só eu, só comigo não. Tem muita gente passando, não importa qual seja o seu problema. Tem muita gente passando pelo mesmo problema, pela mesma luta, mesma peleja sua. O que você tem que fazer? Entrega para Deus. Esse versículo 7 aqui, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, está falando o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós queremos que ele faça, né? Mas nós não entregamos e às vezes nós não confiamos. O que nós temos que fazer é entregar para ele, confiar nele, para que ele possa fazer o restante. Para finalizar, preste atenção
Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, resumindo, num linguajar mais simples, se eu praticar isso, Deus vai sanar aquilo que está causando ansiedade em mim. Ansiedade é uma preocupação com o futuro. Viva o dia de hoje. Tá? Então nós vimos aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto que a vez com as coisas básicas do dia, Deus supre, Deus dá. Enquanto dormimos, Ele dá. Salmo 127 nos diz isso. Tá? E vimos também para nós lançar sobre Ele, sobre Deus, a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Tome cuidado com a sua vida emocional. Até o próximo vídeo. Nós vamos aí falar, vamos entrar em outro assunto muito bom. Deus abençoe. Fique com Deus.